ardia o coração, eu sentia sede. Então, hora que eu até falo para meus filhos, mas vocês não sentem sede, não sentem aquela vontade de servir a Jesus, de estar na presença do Senhor, que eu sentia, mas aquela vontade, aquele desejo. Eu falei, meu Deus, né? Aí eu falava assim, né? Eu não sei, eu não vou fazer tudo que os crentes querem, porque talvez é muito difícil, né? Mas eu vou evitar o máximo de coisa quando eu casar. E agora o propósito era quando eu casar, né? Porque eu achava que eu, jovem ali, não conseguia servir a Deus ali, né? E ali eu botei isso na minha mente, ele sempre me falava, né, das coisas, né, e tal, das tribulação que viria no fim. E ali eu me preocupava com aquilo, né? Falei, mas aí tem que se casar. E nessa época eu comecei a namorar com Maria, ela tinha 14 anos e eu 17, né? E agora, né? Eu falei, meu Deus, como faz, né? Lá foi dada a ordem, né, que só era aos 18 anos para casar. Falei, meu, esperar 4 anos é difícil, né? Esperar 4 anos. Com muito pelejar, deixou por 17, né? E ali, irmãos, passei esses 3 anos ali, sempre, né, praticando as coisas, bebendo, fazendo as coisas, né, que não agradava a Deus, mas sempre na minha mente, o dia que eu aceitar Jesus, o dia que eu casar, eu vou aceitar Jesus. Então aqui, eu tinha aquela sede, irmãos, aquela vontade assim de fazer isso, né? E o tempo foi se passando, né, e de repente, né, quando foi aí em 84, né, o presbítero Zé da Paixão, né, que é o tio, né, da minha esposa, da irmã Cida, né, ele veio, irmãos, aí visitar, né, a família e começou ali, né, pregar o evangelho, falar que Jesus salvava, Jesus libertava. Eu falei, mas ainda não é hora ainda de eu aceitar Jesus. E nós fomos no culto, né, ali na Igreja Vazio para Cristo, né, me lembro que ele pregou lá. E o que me chama a atenção, tem um versículo aqui na palavra de Deus que diz que Felipe estava ali, batizou eunuco, né, está aqui em Atos dos Apóstolos, e de repente a Bíblia diz que esse Felipe foi arrebatado, né, de um lugar para o outro, né? A Bíblia diz isso, coisas que muitas pessoas, né, podem duvidar, mas eu não duvido do poder de Deus. Por quê? Porque eu estava no banco, irmãos, eu me lembro que quando ele fez o apelo lá, eu não sei como, quando eu dei fé, eu estava no púlpito. Não sei o que mistério aquele. Quando eu dei fé, eu estava no púlpito. E até um colega meu, né, que era Vital Diana, às vezes algumas pessoas não lembram, né? Vital Diana, né? Glória a Deus. E ali, eu estava ali, né, levantado as mãos, falei, meu Deus, aí que eu me toquei, que, né, naquele momento eu estava aceitando Jesus. E agora a preocupação, eu falei, meu Deus, ainda falta um ano ainda, né? E eu, né, e agora como é que eu vou fazer? Não dá certo, porque Florêncio nesse tempo não tinha conhecido a Jesus, e a celebração era lá na igreja católica, né? E agora eu falei, meu Deus, não dá certo, né? E fiquei preocupado, né? Ele foi embora, fiquei ali, ele me deu uma Bíblia, fiquei preocupado ali, mas aí ali eu continuei praticando as coisas erradas, mas sempre falava, olha, o dia eu vou ficar firme com Jesus, daquele propósito ali assim. Eu estava nos bares, é por isso que quando você vê uma pessoa aí, tá aí de um jeito ou do outro, às vezes o certo é gente aconselhar alguma coisa, mas não obrigar, porque as pessoas, mesmo lá no mundo, ele tem aquele entendimento, né? Se ele tem uma sede das coisas de Deus, irmão, Deus chama ele. Porque eu estava nessa situação lá, e passou-se os tempos, né? O ano, quando foi aí no dia 16, eu me lembro que foi numa quarta-feira, né? Quase dava o mesmo dia, né? Quase o dia, né? Foi na quinta-feira, deu dia 16, e foi numa quarta-feira. Eu me lembro, né, que foi à noite, né, ali, né, eu casei. E tinha a missa, né, na quinta-feira, eu ali, né, praticando, né, também as coisas ali erradas, bebendo, né, ali, e tinha a sexta-feira. Eu me lembro que ali no bar de Zezão, de Vitalo, né, ele foi dos padrinhos meu ali de casamento, né, esse Ademar Leobino, né, e ali nós estávamos ali, né, bebendo ali, eram umas, vamos dizer assim, eu me lembro que acho que eram umas 2h50 por aí assim, né? Umas 2h50 ali na sexta-feira. Eu me lembro que ali gente bebendo, eu me lembro de Santinha, aqueles chiquetas, e um bocado lá, sei que tinha um bocado de gente lá, né? E bebendo aquela farra, tudo. E eu me lembro que eu dentro do bar ali, né? Eu falei, eu tomei aquela dose de, né? Daquela ribite, nós estávamos tomando lá.
E eu falei, a partir de hoje é a última bebida que eu vou tocar. É a última bebida, né? Isso era 3 horas, aí completou 3 horas do dia 18 de janeiro de 85, né? Numa sexta-feira, eu me lembro que ali eu estava na minha bicicleta, né? Encostada ali na calçada ali, né? E eu ali despedi deles, né? E peguei a bicicleta, né? E fui, né, passei na casa da minha mãe, fui para a casa de Floriza. E no sábado eu já peguei a Bíblia, né? Já peguei a Bíblia, não tinha igreja de Deus e Amor ainda nessa época. Fui lá para o Brasil para Cristo. E agora a luta com os colegas, né? Eles, né, vão me passar, vão vir cá, moço. Não, eu não vou não, eu com vergonha de falar que eu, né, que eu tinha aceitado Jesus, que eu estava na igreja. Aí começou a botar apelido, casou, a mulher já dominou e não sei o que, e sabe como é que era essa situação aí, né? E aí agora eu fui fugindo, vai, e aí agora, depois aí o Boatão correu, moço, ele não está entrando mais no bar, não está mais praticando isso, é porque ele agora é crente, moço, né? E começou aí agora já, né, essas coisas, e graças a Deus, moço, que, né, a partir desse momento, né, aí veio os irmãos ali do Daniel, o irmão Zé, o João do Horizonte, e ali começou, irmão, dar assistência ali no Brejão, e graças a Deus que esses 40 anos, né, ali, eu, graças a Deus, tive altos e baixos, né, nessa minha caminhada. Amém. Mas graças a Deus que, né, dia 16, ontem, né, fez, né, 40 anos, né, pela misericórdia de Deus, né. Sou gratos a Deus, né, por minha família, né, diz que a coruja, né, que gava o toco, né, tem aí, né, mas a partir desse momento, né, uma família linda, né, como a minha, né, e outros irmãos também, né, glória a Deus, bênção de Deus, irmãos. Então eu sou graças a Deus que começou a história. Você vê como começa, de um vai, tem hora que tira uma foto lá em casa, lá eu falei, né, já tá todo mundo reunido, falei, olha, que bênção, né? De um já começou, é neta, daqui a pouco, né, a família quer. Então são para mim, eu sou grato a Deus por Deus ter, né, me dado essa oportunidade, né, de salvação, que eu estou, né, lutando aí para mim, né, Deus me guardar aí até o fim, né, glória a Deus, saúde, Deus tem, né, dado livramento, né, que às vezes era já, né, quantas enfermidades às vezes vêm na minha direção, né, eu medito esses dias meio, sempre Deus tem revelado uma homicida, né, uma Cida, né, foi a semana passada, eu dando livramento de uma enfermidade, eu senti um sintoma, e eu falei,